Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, usa teu servo, teu filho nesta noite, Pai, que venha trazer uma palavra ao nosso coração nesta hora, Pai, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor precisa falar conosco nesta noite, Pai, usando o teu vaso nesta noite, em nome de Jesus. Pode se assentar. Com honra e glória do Senhor Jesus, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmão, sabe aqueles dias assim que você tem no seu coração assim que nada na sua vida está fazendo sentido aqui nesse mundo? Sabe aqueles dias assim que você sente no seu coração que você só quer adorar, adorar e adorar? Quero te fazer um convite. Esqueça tudo agora. Adore a Deus como se fosse os últimos dias nossos aqui na terra. Adore, esquece as diferenças. Esquece aquilo que te trouxe amargura, aquilo que afligiu e machucou o seu coração. O Espírito Santo de Deus revela que a igreja está ferida. A igreja está machucada. Não é esse evangelho que nós cremos. Nós cremos no evangelho de boas novas, de boas notícias. Nós cremos num Cristo que nos amou primeiro, que olhou para nós de uma forma diferente. É nesse Cristo, é nesse evangelho que eu creio. Então eu te peço, em nome do Senhor Jesus, adore como você nunca adorou na vida. Sabe, cada dia que passa, eu não sei vocês, eu vejo a angústia de um irmão, a aflição de outro, a necessidade de um, a necessidade de outro, e a gente vai começando a orar e a gente fala, Senhor, mas por que ele está fragilizado e eu sou tão pequeno que eu não posso servi-lo? Por que o Senhor, pelo teu poderio, o Senhor me ensina a fazer algo na vida daquela pessoa para que o seu nome seja glorificado? Só que o Espírito Santo, ele não responde dessa forma. Ele atende os anseios, as necessidades de cada um de nós conforme a vontade dele. E a gente começa a entender essas coisas no texto que eu vou ler hoje. Você pode, mesmo sentado, eu sei que você tem reverência ao Senhor, eu sei que você tem reverência à palavra. Abra aí no Evangelho de Jesus, segundo o que escreveu o médico amado Lucas, e no capítulo 5, e nos versículos 27 até o 32. É incrível que nós estamos aqui tanto tempo reunidos. É incrível que esse amor que desprende no coração de cada um não esteja transbordando mais. Todos encontraram? Olha o que a palavra de Deus está dizendo. E depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. Palavras de Jesus. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuraram contra os seus discípulos, dizendo, por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo-lhe, disse-lhes, não necessita de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aleluia! Que o Espírito Santo de Deus
possa falar com a igreja hoje. Amém? Lucas, ele era um gentil, ele não era um discípulo, mas ele era um homem culto. E ele, para saber escrever tudo isso daqui, ele entrevistava as pessoas que conviveu com Jesus Cristo. E ele deixou bem claro para que nós fomos chamados. Porque o tema dessa palavra é: Jesus está te chamando. Se você observar no começo da palavra, está dizendo assim: e depois disso saiu. Jesus, ele estava em Cafarnaum, na região da Galileia, e ele estava acabando de operar um milagre. Para os irmãos contemplar, ele tinha acabado de curar um paralítico. Mas Jesus ficou maravilhado com a fé dos 4 homens que conduziu esse paralítico até a presença dele. Jesus estava andando em meio à multidão, que não era novidade para ninguém. Só que essa multidão tinha fariseus, escribas, publicanos e judeus. Publicano era um judeu, era um povo judeu, que eles eram funcionários públicos, só que eles trabalhavam no Império Romano, cobrando imposto. Fariseu era uma seita religiosa, que eles eram zelosos com a palavra de Deus, mas só no entendimento até no Torá. Eles não aceitavam Jesus como o Messias. Para a gente entender quem é quem nessa história, a palavra de Deus está dizendo assim que Jesus, depois disso, ele saiu e ele viu um publicano. Ele estava caminhando com os seus discípulos, certamente. Pedro, Tiago e João sempre fazia a vanguarda, porque ele eram os que mais amavam Jesus Cristo. E não só por isso, porque Jesus amava a todos. Jesus nos ama de uma forma igual. Eu tenho certeza que eles foram aproximando daquele cenário onde que estava montado várias mesas da coletoria e tinha vários judeus pagando tributo e tinha vários publicanos sentados na cadeira postas sobre aquelas mesas. Eram muitos, era uma multidão. Eu acho interessante falar isso para a igreja, para nós todos sermos edificados. Tiago certamente falou para Jesus: olha, é incrível, são judeus, mas trabalha para o Império Romano. Fica indignado com isso. Falou para Jesus. Jesus então não deu atenção de imediato. Logo em seguida ele aproximou de um grupo de fariseus. E os fariseus alertou: olha, é melhor você não se aproximar desses, porque eles são vermes asquerosos. Jesus também não deu atenção. Mas ele começou a observar de uma forma sobrenatural. Um publicano chamou a atenção de Jesus. Jesus estava sondando, Jesus estava olhando. Irmãos, Jesus está nos sondando. Jesus, ele está olhando. Jesus, ele está olhando para a gente de uma forma sobrenatural. E quando Jesus foi se aproximar do publicano, ele falou assim: 2 homens foram ao templo orar. Um era fariseu
e o outro cobrador de impostos. O fariseu orou: ó Deus, obrigado por eu não ser que nem os outros homens, ladrões, adúlteros, ou talvez como esse cobrador de imposto. E Jesus, aproximando do cobrador de imposto, percebeu que o cobrador de impostos nem para o céu olhou e disse: Deus, tenha piedade de mim, sou pecador. E nesse momento Deus abençoou o publicano, não o fariseu, porque Deus, quem exalta na presença de Deus é humilhado, mas quem se humilha na presença de Deus é exaltado. Se humilhe na presença de Deus, irmãos. Se humilhe na presença de Deus, que Ele vai te exaltar. Deus sabe tudo que nós estamos passando nesses momentos difíceis. E simplesmente, Ele olhou para o Levi, o publicano, e ele estava em pranto, porque o publicano ficou pasmado. Como que esse homem sabia que eu estava orando? Como que esse homem sabia como eu clamava? Jesus sabe como nós clamamos. Jesus está sondando as nossas orações de madrugada. Ele está em pé, ele está com vontade, com desejo de atender as suas petições. Mas a gente tem que continuar orando. E Jesus, logo em seguida, chamou ele pelo nome. Outro nome, Mateus. Mateus significa dom de Deus. Isso significa que Mateus, naquele momento, ia deixar tudo. Para você seguir Jesus, você tem que deixar tudo, irmão. A palavra de Deus fala que, o próprio Jesus fala que o seu fardo é leve e o seu jugo é suave. Jesus chegou em Mateus e falou: Mateus, esse fardo seu está pesado. Você não precisa disso. Mentira, enganação, desonestidade. Olha o meu fardo. Meu fardo é leve. Coloca 3 coisas aí e me segue. No seu fardo você vai colocar amor, misericórdia e justiça. Irmãos, pensa bem, um homem que não conseguia orar, porque ele sabia a sua situação de pecador, e de repente Jesus convida ele para um ministério. Ele era o próximo apóstolo, discípulo, seguidor de Jesus. Ele tinha que deixar tudo. Ele não pensou 2 vezes. Irmão, não pensa mais 2 vezes para largar tudo e seguir Jesus, não. Não pensa 2 vezes para deixar de lado o pecado, aquilo que está te atrapalhando. Você tem uma comunhão com Jesus. Não pensa. Não pensa 2 vezes. Larga tudo por Jesus, porque Ele largou tudo por causa de nós. Ele largou a glória, Ele deixou o trono, Ele deixou um mundo de riqueza e veio viver como nós, por amor. A gente tem que reconhecer esse amor. Eu acho interessante que no outro versículo, fala que Levi fez um grande banquete. E na sua casa tinha uma multidão de pessoas. Você sabe o que ele quis dizer, Mateus? Ele estava tão feliz pelo seu novo ministério. Irmãos, ele ia começar uma nova etapa. Ele viu em Jesus o verdadeiro Messias. Pede para Jesus esse momento, essa noite, para você ter um encontro verdadeiro com Ele. Porque você vai se alegrar quando você tem um encontro verdadeiro com o Messias. E ele ficou tão feliz, irmão, tão feliz, que esse banquete que ele ofereceu, porque ele estava despedindo do mundo. Ele estava dando tchau a Deus, pecado a Deus, tudo de ruim. Irmãos, quando você está com Jesus,
Despede do mundo. Não importa o que você vai passar, Jesus está contigo. Jesus, ele vai te honrar. Jesus, ele vai te fortalecer. Você tem que entender que se você não largar as velhas práticas, você vai sempre ficar com desejo de voltar para o mundo. Larga as velhas práticas. Mateus não importou. Irmãos, Mateus aqui era um publicano, ele era rico, ele tinha posses. Ele largou tudo, porque ele reconheceu em Jesus o verdadeiro Messias, o Salvador, o Deus da provisão, tudo que ele necessitava naquele momento. Sabe por quê que ele se alegrou, irmãos? Porque ele ia iniciar um seminário de 3 anos e meio ao lado de Jesus. Quem que não quer caminhar ao lado de Jesus? Quem que não quer ficar com Jesus? Te faço um convite, irmão. Larga tudo. Vem ficar, vem caminhar com Jesus. Seguir Jesus. Não é caminhar atrás dele para ver os milagres, para ver o que ele está fazendo de bom ou ruim, ou se você pode até, de certa maneira, criticar suas ações, porque Jesus ele foi muito criticado. Mas seguir Jesus é muito mais do que isso. Seguir Jesus, irmão, é relacionar com ele, é ter compromisso com ele, é aprender com ele, é ser discipulado por ele, é ter desejo desse novo chamado. Irmão, todos nós que estamos aqui hoje temos um chamado. Nós temos um chamado, sabe para quê? Para dar continuidade em trazer a boa nova, em pregar o evangelho para todas as criaturas desse mundo. Não espera você ser honrado, ser pastor, evangelista, não espera título, não. Jesus nem título tinha. Você não precisa de título para seguir Jesus. Você não precisa de título para trazer a boa nova do evangelho. Você precisa de ter disponibilidade, determinação, vontade, desejo, amor, desprendimento no coração. E Mateus entendeu isso tudo perfeitamente. Ele queria seguir Jesus porque ele sentiu que ele estava liberto. A palavra de Deus fala em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Ele estava liberto. Nós somos libertos, irmão. Nós todos que estamos aqui somos libertos, porque nós temos o livre-arbítrio de fazer as nossas escolhas. E nossa escolha é Jesus. Ele está voltando, ele está arrumando a casa. Ele está deixando a gente passar por muitas dificuldades, porque você não clama o nome dele. Você não fica mais dependente dele. Nós temos que ser dependente de Deus. O versículo seguinte, irmãos, vai falar assim, ó. E os escribas deles, os fariseus, murmuraram contra os seus discípulos, dizendo: porque comeis e bebeis com publicanos pecadores? Aí Jesus dá a resposta. Não necessita de médicos que estão sãos, mas os que estão enfermos. Irmãos, coloca uma coisa no seu coração, porque eu já coloquei isso no meu coração. Jesus, ele veio para os problemáticos. Jesus, ele veio para aquele que tem necessidade. É para aquele que erra. É para aquele que aceita ele, mas de repente tropeça, cai e não dá conta de levantar. Jesus, ele não veio para quem é justo, porque os justos já estão com ele, já caminhou com ele. Jesus, ele veio para os perdidos, para os enfermos. E nós estamos enfermos, irmão. Nós estamos carentes de Jesus. Nós estamos carentes de sentir a presença dele. Às vezes, e agora, no banco que você está, faça uma pergunta para você: quanto tempo eu não choro? Quanto tempo eu não sinto a presença verdadeira do nosso Senhor Jesus, do Espírito Santo me visitando? Por que meu coração não está quebrantando mais? Por que eu não dou ouvido mais para a voz do Espírito Santo? Só que Jesus, ele é amoroso demais. Irmãos, quando ele fala na palavra dele que não necessita de médicos que estão sãos,
Ele sabe da nossa necessidade. Ele sabe daquilo que você está precisando. Eu não estou dizendo de bens materiais, eu não estou falando de bens de consumo, eu não estou falando do pão de cada dia. Eu estou falando daquela angústia que você sente no coração de todo dia vir na casa de Deus e adorar, e adorar, e adorar, e de repente passa daqui 5, 10 minutos, você está vazio de novo, você está sem esperança, você está sem credibilidade, e de repente você começa de novo a ser massacrado, coloca dúvida no coração. É para esse tipo de pessoa que Jesus veio acolher. Jesus, ele é tão verdadeiro que ele provou tudo que nós provamos. Só que nós não conseguimos provar nada que ele provou. Jesus, ele nos ama. Ele está chamando a gente para caminhar com ele. Irmãos, ele fala a respeito de pecado. Às vezes, a gente não entende. Será que eu estou em pecado? Sabe por que a gente pensa que a gente não está em pecado? Porque o pecado ele não cheira. Porque o pecado ele não dá febre. Porque o pecado ele não deixa mal nenhum. Ele é agradável. E a gente pensa que a gente não está em pecado. É verdade. Não sente dor nenhuma. Mas pergunta para Jesus o tanto que ele sente pelo nosso pecado, o tanto que você machuca, maltrata ele por permanecer no pecado. Pecado, irmãos, é tudo aquilo que nós escolhemos para o nosso coração. Mas a palavra de Deus fala que o nosso coração é enganoso. Hoje, Deus escolheu vocês para ouvir dele, que se vocês clamar, que se vocês orar, vocês vão caminhar com ele. Nós vamos caminhar com ele. Irmãos, pensa a felicidade de Mateus ter mudado o nome, ser um apóstolo, está servindo a Jesus, está aprendendo com Jesus, está caminhando com Jesus, prosperando com Jesus. Mateus não queria mais nada desse mundo. Não tinha significado algum mais ganhar dinheiro, ser desonesto. Quando ele foi visitado por Jesus, Jesus sabia que ele era um pecador vil, que ele era desonesto, que ele fazia tudo de errado, que ele enganava as pessoas, que às vezes ele até maltratava, porque para ser um publicano, ele invadia casas para tirar o mantimento. E dentro do povo de Deus hoje está tendo muito publicano, pessoas que estão maltratando demais o próprio irmão, está ferindo com palavras, com gesto. Cristo fala para mim, para você, que nós somos uma igreja acolhedora. Você tem acolhido alguém com palavras? Você tem mudado o seu jeito de falar? Você tem tolerado? Nós temos que mudar, não é por causa do nosso propósito, é porque daqui uns dias essas coisas aqui para nós já não tem mais importância, já tem tempo. Eu fico escutando o testemunho de tantos irmãos que estão passando por tribulação, que passam por tanta prova. Mas saiba de uma coisa, se ele suportar essas provas, é um varão aprovado, é uma varoa aprovada, porque está com Cristo. Coloca uma coisa no seu coração, irmão. Da mesma forma que Levi foi chamado, Jesus está te chamando. Você tem uma vocação, você tem um talento, você tem um dom. Deixa o Espírito Santo desabrochar isso de bom que tem em você. Jesus, ele não escolheu nós porque nós somos bons, mas é porque ele é bom o suficiente para nos tornarmos semelhante a ele. É tempo de amar, irmãos. É tempo de deixar todas as dissensões de lado, as indiferenças. O crente está dando testemunho dentro da igreja. Fantástico. Mas a hora que ele põe o pé para fora, ninguém quer falar com nós, irmão.
Sabe por quê, irmãos? É porque nós somos vigiados. A palavra de Deus fala em Hebreus 12 que nós estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunho. Às vezes eu sou bonzinho aqui, todo mundo me acha bonzinho, acha outros irmãos. Mas você vira a esquina ali, a pessoa não quer nem falar com você, porque nós estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunha. Mas saiba de uma coisa, irmão. Eu me alegro quando eu escuto falar dessa igreja. Sabe por quê? Porque muitos, a maioria está dando bom testemunho. Está passando por provas, está passando por acusações e está firme na presença de Deus. Não abandona Deus por causa de prova, não, irmãos. Levi, Mateus foi mudado, dom de Deus, ele ia trabalhar para Jesus, ele sabia do propósito, ele sabia que ele ia passar por privações, ele ia passar por fome, ele ia ser acusado, ele ia ser rejeitado, porque Jesus foi rejeitado. Não espere do mundo lá fora, de você ser agraciado, aplaudido, não. Crente que está correndo atrás de aplauso, ele está no caminho errado. Crente tem que sofrer para a glória de Deus. Crente tem que entender que é o sofrimento que traz a purificação, que traz a certeza, que tira as enganações do coração. E Mateus tinha conhecimento disso aqui. No último verso aqui que eu achei fascinante. Jesus fala que ele não veio chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Irmãos, quando a gente fala arrependimento, dá a impressão que nós estamos sempre fazendo alguma coisa de errado. Mas nós precisamos de pelo menos 5 atitudes para que verdadeiramente nosso Senhor Jesus reconheça que nós estamos arrependidos. A primeira coisa, irmão, é rever os nossos conceitos. Nós precisamos falar com Jesus para que Ele reveja aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos. Rever é voltar. Não é desagradável e nem vai diminuir um irmão que pedir perdão por irmão. Um irmão que abençoar um irmão que ele deixou de abençoar. Hoje eu estava indo para o trabalho e eu passei no carro da minha esposa e vi uma mulher empurrando uma moto no maior sofrimento. Aparentemente parece que eu reconheci quem era. Falei, agora eu já estou aqui, eu não vou voltar não. A hora que eu estava virando a esquina, o Espírito Santo me incomodando. Falei, não vou voltar não. Já estou atrasado, não vou voltar. Eu teimando comigo mesmo. Irmão, mas você não está entendendo. Você é crente, você serve a Deus. Você é caridoso. Você tem que fazer bondade. Eu não resisti. Eu não resisti à presença do Espírito Santo. Eu estava longe e eu voltei. E eu cheguei lá, eu perguntei, o que aconteceu com a sua moto, irmã? Ela não pega. Falei, vixe, é gasolina? Não, não é não. É isso? Não, não é não. E eu fui empurrar a moto e a moto não pegava. Eu peguei e comecei a falar com Deus. Falei, Deus, você não me trouxe aqui para mim não resolver o problema dessa mulher. E de repente eu falei assim, olha, eu vou subir até ali, é a última tentativa. E vou pegar um embalo aqui, ela vai ter que pegar. E eu fiquei pensando, Senhor, o Senhor está na direção. O Senhor não me fez voltar aqui pela grandeza que o Senhor é e pela minha pequenez. O Senhor não me fez voltar aqui para me te envergonhar. Eu te sirvo. Irmãos, quando eu montei na moto, ela pegou. Eu comecei a chorar de alegria. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Nunca é tarde para a gente rever os nossos conceitos. Nunca é tarde para a gente começar uma nova etapa. Aquilo que você estava fazendo de errado está te ferindo muito mais do que o irmão que está te observando. Ele não sabe o sofrimento. E às vezes a gente quer rever aqueles conceitos. A gente falou alguma coisa que desagradou e a gente quer pedir perdão. Mas a gente não consegue porque o orgulho vai falar mais alto. Deixe esse orgulho de lado, irmão.
A gente tem que rever os nossos conceitos a todo momento e em todos os aspectos. Rever conceito é voltar naquilo que você não fez, é aquilo que você queria fazer, é aquilo que você deixou para trás. Rever conceito, irmãos, traz um alívio tão grande no coração. Quando eu entrei dentro de um carro, eu estava bufando por causa da minha aparência física. E eu pensei, mas eu ainda tenho um fôlego. Só que lá na frente eu comecei a chorar. Eu não sei porquê, mas eu comecei a chorar. Porque eu senti que o Espírito Santo de Deus está sempre fazendo isso comigo e com você. Está sempre fazendo eu e você repensar naquilo que nós tomamos como atitude precipitada. Quantos de nós já tomamos atitudes precipitadas? Quantas vezes eu já tomei atitude precipitada em falar, em olhar, e de repente, não pelas minhas forças, o Espírito Santo brada no coração, vai lá e faz. Vai lá e volta e conserta. Jesus, ele veio nesse mundo, irmão, para nos ensinar como nós vamos ser restaurados. A segunda atitude, irmão, tomar decisões. Irmãos, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu não quero mais nada desse mundo. Mas o mundo é muito agradável, tem muita coisa desfrutável. Mas eu tomei uma decisão na minha vida que eu quero servir Jesus. Então você vai levar pancada. Eu peço para Deus me fazer eu virar um Mike Tyson. Porque quem serve a Deus, que toma uma decisão de servir a Deus, ele vai levar pancada. Ele vai ser humilhado. Ele vai ser criticado. Ele vai ser perseguido. Mas se você tomar uma decisão de servir a Jesus, a própria palavra dele te alimenta. Aquele que crê até o fim será salvo. É nisso que nós temos que crer. O arrependimento, ele traz isso, ele traz para a gente rever os nossos conceitos. Ele faz a gente tomar decisões. Você está aqui, irmão, porque você reveu os seus conceitos. Eu me lembro, há pouco tempo atrás, eu estava no mundo e tinha alguém orando por mim. Eu não sou de berço evangélico, eu tenho certeza que a maioria aqui não é. Alguém orou por você e você reveu os seus conceitos. Não, realmente, isso eu não quero para mim. Eu quero conhecer Jesus, é sentir Jesus, é sentir, saber que Ele é real. E Ele é real, porque Ele tira a gente de tantos lugares. Irmãos, um dia no céu vai ser revelado para cada um de nós. Deus vai mostrar assim, olha, desde antes de você nascer, desde sua mãe no ventre do seu avô, eu já te dava livramento. Ele nos protege de uma maneira tão incondicional e a gente não sabe agradecer. A gente tem que aprender a tomar certas decisões. Não é porque o irmão vai falar e vai colocar defeito, não. É a gente que tem que tomar a decisão. O arrependimento, ele só aproxima a gente de Deus quando você tem essa convicção que hoje eu tomo uma decisão. E essa decisão, irmão, ela faz a gente tomar outra atitude. Fazer escolha. O que você tem escolhido no reino de Deus? O que realmente você quer dentro da igreja, fora da igreja? O que realmente você quer para você? Você crê na salvação? Você crê em Jesus Cristo? Você crê que Ele é real? Você crê? Porque Mateus creu. Quando ele teve um encontro com Jesus, que Jesus tocou nele, ele falou, não quero mais nada para mim. Ele é real, Ele é o Messias. Quantos de nós já foi tocado pelo Espírito Santo e sentiu a presença real de Deus, irmãos? Nós temos que fazer essa escolha. Se você escolheu estar na casa de Deus, adorando Ele, você fez uma escolha, irmão. Não muda suas escolhas, não. Você tem um livre-arbítrio? Claro que sim. Mas se você escolheu servir a Jesus, tome uma postura firme. Tome uma postura onde que você quer realmente entrar no reino dos céus. Que esse céu, ele existe, que esse reino, ele existe. Tudo é real. Se você fizer essa escolha, você vai
entender o que é arrependimento. A outra atitude, essa é a mais maravilhosa, é andar com Cristo. Eu caminhei tantos anos da minha vida sem Cristo, por acreditar nas minhas forças. Será que você também não caminhou sem Cristo, acreditando nas suas forças? Força do seu carro, do seu cavalo, força dos seus braços, e você decepcionou. Eu não conheço um cristão que está aqui que se decepcionou com Cristo. Ou tem algum que decepcionou? Não conheço ninguém que decepciona com Cristo, irmão. Nós o decepcionamos, mas a gente nunca vai ficar decepcionado com Ele, porque o que Ele fez, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Subir naquela cruz do Calvário, ser humilhado da forma que Ele foi, e Ele olhava e falava: perdoa, Pai, eu amo demais. O teu projeto, Pai, é o teu reino. Eu vou voltar, Pai, eu vou te obedecer. E a última atitude, irmão, ser obediente. Uma das coisas mais difíceis que está hoje para falar de Jesus é ser obediente. O que é ser obediente? É fazer tudo aquilo que manda a gente fazer? Não. É fazer a vontade dos homens? Não. O que é ser obediente? Irmãos, ser obediente é olhar para Cristo, é esperar em Cristo, é confiar em Cristo, é caminhar com Ele, é convidar Ele, olha, hoje eu estou passando por um momento de privação, mas o Senhor está comigo, porque o Senhor é o Cristo da minha vida, o Senhor é o meu Jesus, o meu Salvador, o Senhor é o único e o suficiente na minha vida. Queria convidar você para ficar de pé. Deixa Deus falar no seu coração, irmão. O pastor no início aqui falou para não olhar nem para um e nem para outro. Mas se você tiver olhos para Jesus, você vai sentir uma coisa extraordinária. Você vai sentir mudança. Você vai sentir transformação. Você vai sentir desejo e vontade de lutar cada vez mais. Porque Ele vai te dar força. Eu não tenho força nenhuma, irmão. Esse dia eu estava na beira da morte. E quem me fortaleceu e tirou de lá é quem tudo pode. Fecha teus olhos. Fala com Jesus. Senhor. Sabe, Pai, o dia que o Senhor chamou Levi e mudou o nome dele para Mateus, nós ficamos tão alegres, Pai. Porque o Senhor nos chamou e mudou o nosso nome, Pai. Eu tinha apelido, hoje eu chamo irmão. Pai, eu não tinha nada, hoje eu tenho tudo. Porque eu espero em Ti, é Tua promessa, Senhor. Nós sabemos, Pai, que o Senhor vai voltar. Nós sabemos que o Senhor está preparando a Tua igreja, Senhor. Nós sabemos, Pai, que pela nossa pequenez, Pai, nós erramos muito. Nós falhamos porque nós pensamos que nós somos algo, podemos fazer algo. E na verdade, Pai, nós somos somente algo. O Senhor é tudo, soberano, Pai. Pai, revela algo no coração, Pai, de toda a sua igreja, algo profundo, Pai. Que essa igreja possa ficar tocada pelo poder do Espírito Santo. Pai, dá uma injeção de ânimo, Pai, a todos nós, Pai. Que chegamos aqui tão desacreditados, Pai. Que chegamos aqui com tanta dificuldade. Nós temos tantos problemas, Senhor. Nós temos tantas dificuldades. Nós já ouvimos tanta coisa, Senhor. E parece que nenhuma delas nos tem alimentado. Mas o Senhor falou, Pai, na Tua palavra, que o Senhor é o pão da vida. O Senhor é o único que nos alimenta. Coloca mais desejo no nosso coração de servir, Senhor. Pai, tira as vaidades do nosso coração, tira os enganos. A cada momento, Pai, nós queremos sentir a Tua presença, Pai. Pai, pode nos reduzir a pó de novo, Senhor. Pai, nós queremos
ficar bem reduzido na tua presença, para o Senhor crescer na vida de todos nós. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós não queremos sair daqui hoje sem uma resposta. Não porque nós estamos te pressionando, Pai, é porque nós te amamos. O Senhor nos ensinou a nós amarmos nossos irmãos, Pai. E é tão difícil ver um irmão sofrendo e a gente não poder fazer nada, Pai. Bem sabemos nós que também na era primitiva muitos sofreram, mas hoje estão na glória. Hoje nós entendemos, Pai, que o Senhor fala em nossos corações para a gente suportar uns aos outros. Porque a Tua promessa está vindo, Senhor. O Senhor é uma promessa viva, Pai. O Senhor reina em todas as gerações. Pai, eu te peço uma coisa. Fortaleça, Pai, a todos nós, com a Tua palavra, com o Teu ensino, com o Teu jeito simples e humilde, Pai, de tratar todos nós. Obrigado por Senhor dar, Pai, para todos nós, todo dia, uma rica oportunidade de viver. Muitos não têm contemplado essa graça. Muitos têm ido para certos lugares e não têm voltado, Pai. E o Senhor tem nos honrado com a vida, Pai. Tem nos honrado com o alimento. E nós somos tão ingratos, Pai, porque nós te agradecemos tão pouco. Muda, Pai, as nossas atitudes, Senhor. Nós estamos abrindo o nosso coração, Pai, para o Senhor tomar conta dele. Não só do coração, mas de toda a nossa vida, Pai. Não existe mais momento. Não existe, Pai. Pai, te agradeço. Amém. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Obrigado, pastor.